Olá pessoal, boa noite. Então, aconteceu um negócio um, inusitado hoje comigo, hoje à noite, agora há pouco na verdade. E eu desejei compartilhar, falar a respeito, né? Fiquei pensando sobre isso. Eu fui para um evento e cheguei lá, me deparei assim com nada, na verdade, né? Cheguei lá, não tinha nada. Eu achava que era hoje, dia 22, mas quando eu cheguei lá, vi que não tinha ninguém, enfim, tava tudo vazio. Fui conferir no meu celular, no calendário, e na verdade o evento tinha sido marcado para o dia 22 de agosto, ou seja, daqui a um mês. E já estava com umas 2 semanas que eu tinha certeza de que era hoje. Tinha visto a foto do evento, comprado a entrada, enfim, estava certo que era hoje. Mas quando cheguei lá, para minha surpresa, não tinha nada, né? Só tinha o zelador. Então, fiquei bastante surpreso e pensando, meu Deus do céu, como que eu não me atentei para isso, né? Conferi lá a foto do evento e tem lá a data, local, data, horário, tudo bem certinho. Mas eu não tinha percebido nas últimas 2 semanas, talvez nessa grande expectativa que eu estava por ir nesse evento, eu acabei nem me atentando que era no próximo mês. Então, enfim, aconteceu. E eu fiquei pensando a respeito disso. Como que a gente às vezes pode ver algo, mas na verdade não vê, né? Às vezes a gente se engana, né? Não é que a gente é enganado, mas nós mesmos nos enganamos. Estamos ali diante daquela situação, diante daquele fato, está diante dos nossos olhos, mas a gente não percebe. E por vezes isso acontece. Às vezes a gente tem uma impressão errada de nós mesmos, né? Nós podemos, às vezes, enfim, ter uma suposição a respeito da nossa pessoa, mas que na verdade não é real. E a gente fantasiar coisas, né? Enfim, a realidade muitas vezes se mostra bem diferente daquilo que a gente imagina na nossa mente, né? Como nós nos enganamos muito facilmente, né? Nós temos uma facilidade muito grande para nos enganar, né? A nossa mente constantemente nos prega peças e essa, enfim, vai ficar para a história da minha vida. E aí eu fiquei pensando, né, em textos bíblicos que falam, né, de alguns episódios sobre isso. Me lembrei de Apocalipse 3, da igreja de Laodiceia, que na verdade é a partir do versículo 15, que diz assim: sei de tudo que você faz, você não é frio nem quente, desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo e então será rico. A igreja de Laodiceia, ela tinha uma suposição, né? Ela achava que era enfim, uma igreja rica, uma igreja que, na verdade, achava que era próspera, mas na verdade, aos olhos de Deus, ela não era isso, né? Deus a reconhece como uma igreja pobre, cega, miserável, que estava nua, né? E quantas vezes a gente tem concepções erradas de nós mesmos, né? E claro que o texto aqui tem uma finalidade escatológica, e eu estou trazendo uma aplicação mais pessoal, esse deixando bem claro. E eu pensando sobre isso, né? Às vezes a gente não percebe coisas que são muito óbvias, e aí a gente pede algumas coisas para Deus, para que Deus nos mostre coisas mirabolantes, coisas extraordinárias, mas a gente não está percebendo nem aquilo que é o óbvio,
né? A gente não está percebendo nem aquilo que é o comum do dia a dia. E como é que a gente vai ter um olhar que possa alcançar, que possa perceber aquilo que está fora do comum, né? Para isso é necessário discernimento, né? O dom do discernimento, que eu acho fascinante, né? Como o apóstolo Paulo, por exemplo, tinha muito aguçado o dom do discernimento, de saber quando algo vinha da parte do Espírito Santo, quando algo vinha da parte de Satanás, enfim. Ou seja, é ver além do comum, né? Você se depara com alguém que está dizendo maravilhas, coisas lindas, mas você perceber que por trás daquilo ali, na verdade, não é algo bom, né? O apóstolo Paulo tinha isso, né? Posso citar, por exemplo, lá em Atos, quando ele, não lembro exatamente agora a cidade, mas enfim, ele se depara com uma jovem que começa a falar coisas lindas a respeito dele, dizendo que ele era um homem de Deus, enfim. Mas, na verdade, por trás daqueles elogios, né, estava uma figura demoníaca que usava aquela moça e Paulo vai repreender. E também a gente tem um outro texto também em Atos em que a gente vê que Paulo é impedido de ir para a Ásia e pelo Espírito Santo, e ele tem uma visão à noite em que um homem chamava ele para ir à Macedônia. Então, ele discerniu que o Espírito Santo não queria que ele fosse para a Ásia, mas para a Macedônia. E era algo bom. Pregar era algo bom. Paulo tinha sido chamado para pregar. Então, a vontade de Paulo, o desejo de Paulo era um desejo legítimo que não tinha problema algum. Mas, na verdade, ele tinha uma missão em Macedônia que deveria cumprir. Então, às vezes a gente está tão ainda no raso, no comum, e nem percebendo as coisas que estão diante dos nossos olhos. E como é que a gente vai perceber as coisas do mundo espiritual, né? E eu fiquei pensando a respeito disso. Acabou cortando aqui o vídeo por ter algum problema na memória do celular, enfim. E eu tava falando e acabou que eu falei sozinho por um bom tempo aí, achando que estava gravando. Então, o que acontece? Às vezes a gente não percebe aquilo que está diante dos nossos olhos, né? Isso é algo que nós precisamos estar sempre atentos, né? Buscar realmente não confiar em nós mesmos, né? Não confiar na nossa memória, na nossa mente, às vezes até anotar as coisas, né? Conferir. Um episódio que me ensinou bastante sobre isso, e eu realmente eu sou muito esquecido, a minha memória é péssima, é terrível, e eu preciso ter uma atenção quanto a isso mesmo. E fica a lição, né, daquilo que aconteceu. Talvez, creio que alguns aqui já devam ter se deparado com situações aqui que estavam crentes de que algo era daquele jeito, mas quando foram pensar ou foram ver, né, conferir na realidade, se depararam com outra realidade, né? Então a gente às vezes tem pensamentos a respeito de pessoas, tem pensamentos a respeito de lugares, coisas, né, que a gente julga que de fato é daquela forma, é daquela maneira, mas no final das contas, quando se depara com a realidade, tudo se mostra ser bem diferente, né? Então a gente está em constante aprendizado, nós estamos sempre aprendendo e precisamos mesmo de Deus nos guiando, né? E nos mostrando a realidade das coisas. Mas, claro que nem toda a gente vai espiritualizar, no sentido de que achar que, poxa vida, aconteceu de eu ir para um evento que na verdade é daqui a um mês, enfim. E aí, o que tem de espiritual nisso? Não, às vezes é só sua memória mesmo que falhou, né? Não adianta achar que
foi o inimigo, enfim, qualquer coisa do tipo. Mas, enfim, nós somos seres mortais que precisamos também estar com a memória bem afiada, né? Comendo, se alimentando de ômega 3, enfim, vitaminas, para que a gente possa não ser tão desatentos, né? Enfim, tudo isso é válido. Então, foi algo que aconteceu que eu quis compartilhar, que eu achei que foi algo muito inusitado e talvez já tenha acontecido com alguém aqui, né? Que tava crente que algo era daquela forma e viu depois que, meu Deus, é daqui a um mês, é daqui a uma semana, né? Esse evento, esse episódio, enfim. Coisas que acontecem com a gente, né? É sempre bom que seja algo simples, né, mano? Se for algo muito importante e a gente esquecer, aí pode, pode trazer sérias complicações. Enfim, era isso que eu queria compartilhar. Até mais, grande abraço, Deus abençoe.